Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade com o quinto vídeo da série Firewall como serviço, falando sobre os modos de operação do Squid. A ideia do vídeo de hoje não é trazer um roteiro de configuração. O roteiro de configuração eu vou falar disso no próximo vídeo. A ideia do vídeo de hoje é falar sobre a parte conceitual, falar sobre os modos de operação e a relação com as funcionalidades e apresentar isso de forma prática, bem como os resultados de cada configuração. Eu fiz um box para facilitar o entendimento, a explicação e organizar melhor as ideias, colocando a relação de funcionalidade com os modos de operação do proxy. Basicamente, o proxy Squid ele tem dois modos de operação. Ele tem um modo transparente, que é o passivo, ou seja, não tem necessidade de configuração no browser. O tráfego que é encaminhado para o firewall vai reencaminhar esse tráfego web para o serviço de proxy, que por sua vez vai tomar as decisões baseado nas políticas que vocês definiu. E tem o ativo, que é o não transparente, que você precisa definir explicitamente as configurações de IP e porta do proxy para que você possa navegar através daquele browser. Esse trabalho pode ser automatizado usando o WPAD, mas esse é assunto do próximo vídeo. Então nós temos uma série de configurações e funcionalidades que nós precisamos avaliar. Muitas delas, às vezes, é relatada como problema, mas não é um problema, é falta de entendimento da funcionalidade e como isso interage com cada modo de operação do proxy. Então, por exemplo, no proxy transparente, nós fazemos o filtro SSL, ou seja, nós temos interação com o HTTPS. Então, o proxy vai gerar um certificado para aquele acesso que você precisa fazer, baseado numa Certification Authority auto-assinada gerada pelo próprio PFSense. Com isso eu tenho acesso ao conteúdo, então eu posso colocar uma página de erro, filtrar vírus com Clamav, eu posso fazer o Safe Search direto pelo proxy quando eu filtro HTTPS, quando eu faço Mind the Middle, eu posso fazer bloqueio por extensão, mas eu tenho a necessidade de certificado no cliente e eu não consigo usar a autenticação. Já no proxy não transparente, eu só tenho relatório de acesso, blacklist, e tenho o proxy autenticado e não tenho as outras coisas porque eu não tenho interação com a criptografia, eu uso o certificado do próprio site. Então algumas dessas técnicas eu vou falar no decorrer do vídeo para tentar exemplificar e fazer de forma prática para poder facilitar o entendimento. Eu coloquei aqui outras métricas, faltou ter ali no outras. Eu acho que a maior esforço administrativo e a quantidade de erros é maior no proxy transparente. No proxy não transparente eu não tenho as funcionalidades, mas eu tenho menos esforço administrativo e menos erros. Eu vou mostrar isso no decorrer do vídeo. Aqui eu estou acessando a documentação do Squid. Ele define um fluxo aqui da comunicação HTTPS, o handshake, a troca de chaves. Depois dessa troca de chaves, se você não for o gerador dos certificados, não for você que emitiu a CA para poder emitir certificados em nome daquela CA, você não vai ter acesso ao conteúdo da página. Logo você não consegue pôr página de erro, você não consegue filtrar vírus com Clamav e outras coisas que eu disse anteriormente. Então é importante que você entenda esse fluxo, é importante que você entenda como funciona a criptografia. Então se você não usa uma CA autoassinada do PFSense, o certificado gerado através do Squid usando essa CA, você vai usar o certificado lá do UOL, vai usar o certificado do IG, do Google, da Globo.com. Com isso você não consegue filtrar o conteúdo, tá? É importante que você entenda isso nesse primeiro momento. Aqui a configuração inicial do Squid, eu fiz a configuração do cache, que você pode fazer pelo web console ou por linha de comando. E aqui eu vou passar rapidamente pelas configurações do Squid. Então você pode fazer a configuração de HA agora por aqui. Você pode permitir os usuários nessa interface, Então qualquer comunicação que vir nessa interface vai ser aceita. Você pode resolver DNS IPv4 primeiro, desabilitar o ICMP, pode colocar um DNS direto para resolver nomes no serviço do Squid. E aqui eu começo a configuração de proxy transparente. Então veja que ele separa HTTP do SSL, que é o HTTPS. Então no HTTP você consegue filtrar, no SSL você já precisa fazer algumas definições de porta, a compatibilidade do SSL e definir uma Certification Authority auto-assinada, ou seja, essa CA, esse certificado CA, ele foi feito pelo próprio PFSense. Então é importante que você entenda isso. Quando você não usar uma CA, nesse caso eu configurei o modo Splice All, que ele não precisa usar o certificado
no computador, no caso no Windows, eu vou testar de uma máquina Windows, então eu teria que importar esse Certificate Authority lá para o Windows passar a reconhecer todo o certificado emitido a partir dessa Certification Authority como válido. Mas eu vou usar o modo Splice All, é um modo que ainda não está 100%, no decorrer do tempo ele melhorou muito, esse modo de operação, e agora é possível usar, mas ainda apresenta algumas inconsistências, então é importante que você entenda o que isso te traz de benefício e as preocupações que você deve ter ao usar esse modo de operação usando o Splice All. Tá? O Splice, Bump, Stir, Pick, são todas iterações que são possíveis de ser feitas com essa parte do Squid, com essa configuração do Squid. Eu vou falar a seguir disso conforme for passando pela documentação do Squid, tá? Então eu fiz a configuração inicial do proxy, não se preocupe nesse primeiro momento com configuração, porque a ideia do vídeo de hoje não é abordar a configuração, tá? Eu vou repassar toda essa configuração no vídeo quando eu trouxer o roteiro de configuração. Então eu vou fazer a instalação do Squid, Squid Guard, Light Squid, e vou fazer a instalação do WPAD tanto por DHCP quanto por DNS. A gente vai deixar redondo, vou testar nos browsers Chrome, Internet Explorer, Firefox e em dispositivos mobile conectando na rede wireless disponível no cenário que eu apresentei para essa série de vídeos. Então basicamente aqui você faz uma configuração inicial, configura a blacklist, baixa a blacklist, depois configura uma CL default, declara aqui as redes às quais essa CL vai estar disponível. Feito isso, você consegue garantir a integração e a integridade dos serviços Squid, Squid Guard, você consegue garantir que eles estão funcionando. Feita a configuração inicial, o que você vai fazer no seu cliente? Você vai pegar o escopo, o primeiro vídeo onde eu apresento o escopo, precificação, que você definiu com o seu cliente, e vai começar a configurar isso no Squid. Então é importante que você faça primeiro as configurações iniciais e depois você passe a fazer as configurações que você definiu em escopo. Aqui eu vou bloquear a SocialNet apenas com o objetivo de fazer a demonstração dessa blacklist, tá? Isso é baseado em lista. Então o pessoal acha que vai lá, bloqueia download, está bloqueado zip, exe, não é assim que funciona, tá? Depende do modo de operação. Eu vou colocar aqui o uso do Safe Search pelo proxy, tá? Usando aqui pelo Squid Guard, e vou mostrar a diferença de funcionamento disso. Então, se eu procurar por porn agora no Google, por exemplo, o Safe Search habilitado aqui deveria funcionar. Não vai funcionar porque o modo Splice All ele não insere certificado, ele vai trabalhar só no handshake. Depois do handshake ele já não tem mais nenhuma interação com o protocolo HTTPS. Feitas as configurações iniciais, então eu já tenho proxy, cache e blacklist já funcionais aqui. Eu consigo ver toda a configuração que eu fiz aqui. É bem simples o começo, tá? Na realidade, a operação do Squid está mais associada ao entendimento de alguns conceitos que eu procurei tratar nesse vídeo. É o que eu vou na aba Real Time, que vai ser sempre a sua melhor e maior amiga. Nunca se esqueça na CL do Squid Guard de colocar o log, marcar log, porque senão ele não loga a ação daquela CL e você não consegue visualizar em real time do Squid. E aqui em proxy, veja que eu não tenho nenhum proxy habilitado. Então eu vou trabalhar com proxy transparente. A ideia de mostrar as conexões aqui é mostrar que eu já estou conseguindo acesso usando esse modo de operação. Então o que eu posso dizer do modo Splice All? Quando você usa isso, geralmente você vai usar isso para não ter que instalar o porn. Veja o porn, eu habilitei o Safe Search, só que como eu não estou filtrando HTTPS, eu não estou impondo um certificado daquela CA, e veja que eu ainda consigo acessar, mesmo com o Safe Search. Por quê? Porque ele parou na camada de sessão, ele não subiu para apresentação e aplicação, né, que são as próximas sequências ali seguindo o modelo OSI. E aqui eu vou acessar o WhatsApp também para fazer a demonstração. O pessoal sempre reclama que não está carregando o QR Code. O QR Code não vai funcionar porque quando você habilita a interceptação SSL trocando certificado, não só vai ser redirecionado para o proxy as requisições da porta 80 e 8443, vai ser redirecionado também as conexões de WebSocket que o WhatsApp usa para fazer a comunicação entre cliente e servidor para o aplicativo funcionar. Então o que você vai ter que fazer? Basicamente você vai ter que fazer o bypass dos domínios
do WhatsApp do Squid e depois tratar isso em regras de Firewall. No caso aqui, eu tenho uma regra de Firewall na rede LAN liberando origem rede LAN para qualquer lugar. Mas no caso da otimização, nós vamos bloquear isso e fazer a liberação caso a caso. Mas o Splice All, na minha experiência, no que eu já vi, ele dá muito problema quando você associa isso à rede wireless. Então o pessoal fala, eu vou colocar o Splice All porque na rede wireless fica complicado instalar certificado em todos os dispositivos móveis. Realmente fica complicado, mas ainda assim eu prefiro, quando eu tenho a gerência completa, quando não é um evento, por exemplo, eu prefiro ainda assim usar o WPAD. Quando é um evento, aí eu prefiro fazer via Splice All e tratar os possíveis problemas e fazer as ACLs aqui de whitelist. Não tem jeito, você vai ter que trabalhar com bypass sempre, na maioria dos casos. Eu assim converso com bastante gente que tem proxy, Squid inclusive, e não conheço ninguém que tenha um modo transparente que não tenha pelo menos um bypass lá, um malhazinho de bypass, por exemplo. Então aqui, ó, dá uma olhada no fórum da Netgate, você vai ver que tem várias threads lá falando do modo Splice All de problemas com acesso a serviços que estão atrás de CDNs, por exemplo. Tá? Ali um amigo disse que o problema pode ser, aqui eu estou trocando o modo, né, de Splice Otherwise Bump, né? Então eu vou explicar direitinho o que funciona isso. Então parece que é um problema na versão atual do Squid, a 4.10, que está assim em uso no pfSense. Parece que na 4.11 foi resolvido, vamos ver, porque eu acompanho esse modo já tem um tempo e sempre teve problema, tá? Então aqui eu estou acessando agora o site do Globo.com. Consegui acessar porque o site do Globo.com não impõe nenhuma diretiva que você tenha que acessar o site deles com o certificado deles, então você consegue acessar usando o certificado auto-assinado, fazendo um Mind the Middle. Então veja o certificado que quem emitiu foi a ACA Squid, que eu selecionei no Mind the Middle, e ele emitiu um certificado para Globesport.com. E ele vai fazer isso para todos os sites, vai fazer para o WhatsApp, vai fazer para o Itaú. Só que no caso do WhatsApp, é como eu falei, ele vai dar problema, você não vai conseguir acessar isso daí, o QR Code. Aqui no Firefox você tem uma diferença para os outros browsers. No Firefox você tem que importar a CA direto nas configurações de certificado, né, em autoridades, ou você pode configurar o Firefox para ele passar a usar os certificados do Windows como fazem os outros browsers, tá? Você vai entrar com a diretiva aqui, eu vou deixar depois a diretiva na descrição do vídeo. E aqui eu tenho o certificado do Squid, que é, no caso, a Certification Authority, né? Então, todos os certificados que forem emitidos pelo Squid vão usar essa Certification Authority como raiz. Então, eu tenho que colocar ela como autoridade raiz confiáveis para que todos os certificados emitidos por essa CA, o Windows e os browsers entendam como certificados confiáveis e você não tenha nenhum warning de certificado auto-assinado. Tá? Esse é um dos maiores problemas. Então, Fernando, isso é trivial para uma rede wireless? Não, mas para uma rede onde você tem Active Directory, seja uma rede corporativa, você pode tranquilamente distribuir esses certificados por GPO, por exemplo. Tá? Aqui veja o primeiro problema, eu elenquei dois simples. Tá? O aplicativo do Itaú não permite que você use outro certificado para acessar a aplicação deles de Bankline. Por quê? Porque se você usar outro certificado, você vai poder ver o conteúdo que está trafegando, porque você que emitiu o certificado. Então, os Banklines geralmente vão ter problema com isso. Então, o primeiro cara que a gente vai precisar fazer bypass Itaú, tá? WhatsApp, mesma coisa. Na realidade, o WhatsApp ele até aceita que você aceite o certificado, né? Trabalhe com o certificado. Veja aqui no Globo.com que eu consigo agora usar um certificado emitido por essa CA, porque agora é uma CA confiável do Windows, então ele não deu nenhum warning. Mas no caso do WhatsApp, ele reclama, ele deixa você acessar, só que na parte do WebSocket você vai ter problemas, tá? E não é possível alterar, a menos que você faça um bypass, coloque esses domínios no whitelist, tá? Que se você ler a opção, quando você seleciona a opção no Squid, Splice Whitelist, Bump Otherwise, ou seja, bypasse o que tiver faça o splice do que tiver na whitelist, do contrário faça o bump, né? Faça o filtro conforme está configurado no Squid. Então é importante que você entenda
é que o protocolo HTTPS precisa de um cuidado especial. Veja agora eu estou filtrando o HTTPS, agora eu tenho acesso ao conteúdo da página. Então eu posso modificar a requisição para forçar o uso do Safe Search via SquidGuard. Então, por exemplo, para você que usa Safe Search, Clamab e não faz filtro HTTPS dessa forma, desabilite, porque você está consumindo recurso do seu firewall sem necessidade nenhuma, porque não tem qualquer efetividade. Ah, mas tem efetividade para o acesso HTTP. Tem muito pouca coisa de uso HTTP. Acaba que o ônus do que é consumido, né, de recurso do firewall não justifica. E aqui o problema é que não mostra o QR Code, né? Acho que toda semana alguém me pergunta sobre o WhatsApp não mostrar o QR Code, está aqui. Um dos problemas é esse. O que você vai ter que fazer? Bypass. Para você fazer bypass, você precisa entender os modos de operação, como é que funcionam as coisas dentro de um proxy. Isso não vale só para o Squid, tá, pessoal? O conteúdo que eu estou passando aqui vale para qualquer outro proxy, o entendimento é o mesmo, tá? No que diz respeito a HTTPS. Pode ser que a abordagem seja um pouco diferente, mas o conceito de HTTPS, filtragem HTTPS é o mesmo, tá? Aqui, splice, whitelist, bump otherwise. Então ele vai ver o whitelist. Aonde que fica a whitelist? Fica em ACL whitelist. Então aqui eu tenho a parte de whitelist. O que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar os domínios que eu quero fazer o splice. Ou seja, eu não quero que ele force o certificado, eu quero que ele veja só o handshake e depois permita que aquele serviço use o certificado gerido ali pela própria empresa que mantém a aplicação, no caso o WhatsApp e o Itaú. Então eles têm os certificados próprios dessas aplicações e agora eu coloquei, ele vai fazer o splice apenas para esses dois domínios. Ah, Fernando, e o pessoal que faz o alias e coloca lá no alias os FQDNs? Funciona também, tá? Tranquilo, porque você vai ter serviços que mesmo no modo splice eles vão gerar problema. Então, em algumas situações você vai ter que usar via alias na configuração em general, marcar lá, colocar um alias e colocar os FQDNs dentro desse alias. Então, feitas as configurações, reiniciei o serviço, fiz a alteração. Então, aqui eu vou acessar os serviços novamente do Itaú e do WhatsApp. Agora o serviço do proxy não vai mais forçar um certificado autoassinado para esses serviços, ele vai permitir que esses serviços usem os próprios certificados e aqui a gente tem acesso à aplicação do Itaú sem qualquer tipo de problema, usando o modo splice para esse domínio e para o WhatsApp. Ah, Fernando, por isso que você colocou que o esforço administrativo é maior? Exatamente. Aqui eu tenho o certificado do WhatsApp, tenho acesso ao QR Code, e é isso, é essa maneira que você tem que saber se comportar quando você for implementar um projeto que tem um proxy, por exemplo. Ah, Fernando, o E2 Guardian é melhor que o Squid? Sem dúvida, é muito mais flexível, eu acho que tem a parte de relatório muito melhor, mas como ele não está no repositório oficial, a Network Pro é uma empresa partner oficial no Brasil na Netgate, nós somos autorizados a usar pacotes apenas do repositório oficial, por isso que eu estou abordando o Squid com o SquidGuard. Tá? Mas eu vou te dizer que o Squid com o SquidGuard, se bem entendido o conceito e bem configurado, vai cumprir um papel assim muito bom. Então aqui nós definimos o escopo, fizemos aqui uma topologia da rede dele e estamos configurando tudo considerando esse cenário. Então eu tenho uma rede wireless. Então na rede wireless, qual que seria a abordagem? Splice All, só que o Splice All ainda não está maduro o suficiente, ou WPAD, que nós vamos falar no próximo vídeo. E aqui eu volto aqui na tabelinha que eu montei, tá? Como eu disse, se faltar alguma funcionalidade, fique tranquilo para deixar um comentário complementando, tá? E nós conseguimos abordar e ver que a abordagem ali está correta. Então tem algumas coisas que funcionam no modo ativo e outras funcionam no modo passivo. E aqui, por exemplo, agora que eu estou filtrando HTTPS, eu tenho a possibilidade de incluir uma página de erro, né? Então é importante que você entenda que essa página de erro agora ela foi emitida para esse domínio, né? Então agora, como eu estou tendo interação com o conteúdo que tem dentro do HTTPS, porque eu tenho o certificado e a chave, então eu consigo mudar o comportamento para poder inserir uma página de erro também.
Tá? Então é bem importante que você tenha esse entendimento sobre a página de erro, porque muita gente me pergunta. Eu estou procurando falar sobre tudo que me é perguntado geralmente. Coloca na cabeça esse fluxo aqui quando você for configurar proxy, independente de qual proxy seja. Nós estamos abordando o Squid aqui, mas poderia ser qualquer outro proxy. Esse fluxo tem que estar bem fresco na sua cabeça e você entender que se você não fizer o filtro, você vai parar na camada de sessão. Você não vai subir para apresentação nem para aplicação, logo sem acesso aos dados, você vai ver no máximo os dados do túnel de origem e destino. Eu quero mostrar isso daqui, ó, Memory Usage. Isso daqui é o uso de memória do pfSense, está em 17%. Agora eu vou falar do Clamavi. O Clamavi tem muita gente que deixa habilitado sem ter proxy transparente. No meu ponto de vista, é algo que você faz e não agrega nenhum valor. Pelo contrário, ele vai subir, ele vai dobrar 1,5 vezes pelo menos o consumo de memória, porque ele vai carregar as assinaturas do Clamavi em memória. Então imagina que você tem o Clamavi e o Snort carregando tudo em memória. Se você não tiver memória, você já imagina o que vai acontecer, né? Vou passar aqui pelas configurações do Clamavi rapidamente também, porque a ideia hoje não é falar sobre configuração, sobre roteiro de configuração. Eu tenho o compromisso de falar sobre isso no próximo vídeo, falar só sobre roteiro. O que eu preciso, dá para fazer o Safe Search também pelo Clamavi, o que eu preciso que vocês entendam a parte conceitual, tá? A parte conceitual para poder fazer uma boa implementação para o seu cliente. Vou excluir vídeos, vou selecionar qual mirror eu quero puxar as atualizações das assinaturas de antivírus, tá? O antivírus por assinatura está fadado ao fracasso, né? Hoje em dia a gente já fala em análise de comportamento e inteligência artificial, mas assim, é aquilo, né? É melhor do que nada. E dependendo dos módulos que você tem habilitado no seu antivírus tradicional, isso daqui pode ser um complemento interessante. Então aqui eu tenho o Clandê, ele não iniciou o serviço ainda porque ele está baixando as atualizações primeiro, tá? O consumo de memória estava em 21%. Vou iniciar o serviço do Clamavi e nós vamos voltar para avaliar novamente. Aqui eu volto em Services, vi que ele está funcional e agora eu consigo começar a fazer as análises de consumo do Clamavi, de memória antes do Clamavi e depois do Clamavi. Então, se eu olhar aqui, ó, ele já começou a fazer o download das assinaturas. Então, ele baixou alguns módulos de avaliação. Então, não são só as assinaturas, tem alguns módulos. Ele carregou ali um pouquinho mais de 10 milhões de assinaturas, quase 11 milhões de assinaturas. Então, você imagina que isso é uma quantidade que é muita coisa. E para isso ter performance, ele vai carregar em memória. O que ele vai fazer com a memória do pfSense? Vamos dar uma olhada. De 21% foi para 61%. Só o Clamavi, fora os outros serviços, só ele consome 40%, tá? É óbvio que depois que ele finalizar os processos de atualização, de reload do serviço, ele vai essa quantidade de consumo de memória ela vai cair uns 10%. Mas que ele vai consumir aí uns 35%, não tenha dúvida, tá? Ele vai consumir. Aqui eu vou fazer um teste, né? Agora que eu estou com o Clamavi rodando, que eu fiz o download das atualizações, eu vou fazer um teste do Clamavi, justamente para mostrar, para pegar o gancho e mostrar um outro item para vocês, tá? Aqui é bem conhecido do pessoal de antivírus, né? Que é o Wakecar.com, e aqui você consegue fazer o teste para ver se o seu antivírus está funcional, o de web no caso, né? Então veja que ele redirecionou para pfSense.npro.local, que é o nome do file. Eu tenho no meu DNS, né, no caso do DNS vinculado ao Active Directory, um registro apontando para 192.168.2.1, que é o IP do pfSense. Se você não tiver, não vai nem carregar a página de warning de certificado, tá? O que eu tenho que fazer? No caso do Clamavi, ele está pegando o certificado do próprio pfSense, ele não está emitindo um novo. Então, veja, o certificado do pfSense, ele não resolve para aquele nome. Então, ele vai dar erro, né, quando for feita a checagem de nomes vinculados a esse certificado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que gerar um outro certificado com o nome do pfSense, né? O ideal seria colocar os IPs aqui também, se você não for acessar por nome, for acessar por IP, para você não ter o warning ali. Mas eu vou fazer só por nome, só com o objetivo de exemplificar aqui algumas coisas para vocês. Vou salvar esse certificado
Vou selecionar a CA do Squid, obviamente, e vou colocar aqui ele para que ele seja o certificado do PFSense, né? O certificado do serviço, porque eu estou acessando o PFSense em HTTPS. Óbvio que ele deu warning, porque eu não coloquei o IP ali, o 192.168.2.1. E agora eu vou fazer o reload. Veja aqui, agora eu vou conseguir acessar a página de bloqueio do Clamab sem nenhum warning. Por quê? Por conta do certificado HTTPS. Então, o entendimento de HTTPS ele é primordial para você poder fazer um bom trabalho para o seu cliente no seu projeto. Então, veja que é o certificado já que nós acabamos de gerar e ele está falando aqui, ó, bloqueei através do Clamab e está dando ali o warning. Então, ele coloca esse caminho e nós também vamos conseguir avaliar isso no real time do Squid. Real time do Squid, lembra, seu maior amigo. Tudo que você precisa saber sobre o Squid vai em real time. E aqui em CICAP, que é o serviço de integração, ele informa que foram achados vírus, foram encontrados, detectados pelo Clamab, logo bloqueados, e coloca o host de origem e qual foi a URL, tá? E por incrível que pareça, eu já tive ocorrência do Clamab umas 10 ou 15 vezes e umas 2, 3 delas foi primordial porque economizou o tempo de trabalho assim, impressionante. Ó, tava 60%, caiu para 48%, mas se a gente for ver que estava em 17% no começo, depois foi para 21% e agora para 48%, e esses 48% vão ficar. Então, lembre-se, se você for usar muito serviço no PFSense, até o pessoal fala muito, liga na Network Pro, fala, Fernando, como é que eu vou dimensionar o dimensionamento de hardware, por exemplo, para o PFSense? Isso daí está muito associado aos pacotes adicionais que você vai usar. Então você tem que considerar VPN, você tem que considerar proxy, você tem que considerar IPS-DS, você tem que considerar a quantidade de usuários, largura de banda dos links que você vai usar. Não é uma continha simples que você foi lá e conseguiu. Então isso é um gancho que me possibilita falar sobre isso. Então agora eu fiz o bloqueio do SocialNet. Vou fazer o bloqueio por extensão e vou mostrar um fato importante, tá? Muita gente que eu converso acha que vai fazer o bloqueio por extensão bloqueando apenas a seção download do Squid Guard. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bloqueio por extensão é uma coisa, bloqueio por lista é outra, tá? O que o Squid Guard vai fazer? Ele vai olhar para uma lista. Se o domínio estiver na lista, bloqueia. Se o domínio não tiver, não bloqueia. Ele não tem inteligência suficiente para olhar para a extensão. Então, por exemplo, eu não quero que acesse zip pela rede. Primeira coisa que você tem que entender, você não vai conseguir filtrar se você não usa o modo transparente com interceptação SSL usando o certificado autoassinado, ACA. Primeira coisa. Segunda, se você não definir isso de forma explícita no Squid, você não vai bloquear também, mesmo usando interceptação SSL. Tá? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Então a gente já passou por página de erro, já passou por antivírus e agora nós vamos falar. Ó, eu tentei acessar o Baixa Aqui. O Baixa Aqui eu consegui bloquear. Por quê? Porque ele está numa lista, mas veja, ele não olhou para nada de extensão. Então aqui eu estou numa página. Essa página aqui ela vai ter um driver que vai baixar os drivers via zip. Mas eu não quero baixar, eu não quero que ninguém da rede baixe zip. Veja que se isso não tiver sido feito aqui em Block MIME Types de forma explícita, você vai conseguir baixar sem maiores problemas. Então o que você tem que fazer? Você tem que ver uma lista de MIME types que você permite ou não permite na sua rede. As que você não permite, se você estiver usando o proxy com filtro SSL, você tem que definir nessa lista que o Squid não pode baixar esse tipo de aplicação. Não use apenas o Squid Guard, né? Eu acho que nesse quesito dos benefícios, por exemplo, do E2 Guardian lá, que você consegue fazer isso em uma das configurações. Aqui não, aqui você tem que fazer direto no Squid, você não tem interação com o Squid Guard nesse quesito. Então aqui eu vou fazer o que? Na outra eu consegui fazer o download, né? Que não mostrou ali o rodapé. E agora sim, agora eu consegui bloquear. Mas isso aqui é um bloqueio do Squid, não é um bloqueio
do Squid Guard, da integração, tá? E aqui, como eu coloquei a mensagem de erro em português, eu consigo ver a mensagem de erro, o e-mail que eu coloquei na mensagem de erro e os status ali do Squid sem a versão. Então é importante você entender que o proxy Squid com Squid Guard só não é o suficiente, tem outras configurações que você precisa fazer. Então a gente já passou lá por ACL, já passou por whitelist, agora estamos em MIME Types. Então se você for no Google e buscar MIME Types, por exemplo, você vai achar algumas listas de MIME Types. Eu particularmente aqui deu erro porque eu estou filtrando e eu não coloquei, eu estou filtrando o tráfego pelo proxy, não coloquei a CA nessa máquina da onde eu estou administrando o pfSense. Por isso que ele está pedindo para que eu tá dando um warning de proxy de certificado autoassinado. Mas eu vou aproveitar para deixar o gancho e falar sobre o bypass. Então aqui é a parte de bypass. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no bypass o IP dessa máquina. O que esse bypass faz? Esse aqui é o IP da máquina de onde eu estou administrando o pfSense. Eu vou falar que IPs que tenham essa origem, esse IP com essa origem, eu não quero que ele passe no proxy. Óbvio que eu devo ter uma regra na rede LAN permitindo o acesso direto, senão também não vai funcionar. Agora eu consigo, tá? Agora eu não estou mais passando pelo proxy, agora eu estou fazendo o bypass daquele IP. E aqui exemplificando, né, essa regra, quando eu for no último vídeo falar sobre otimização de regras, nós vamos remover tanto o anti-lookout quanto essa regra e vamos deixar só o que precisa, tá? Porque aí sim nós vamos ter efetividade no filtro. E aqui eu tenho uma lista incompleta de tipos MIME que é oferecida pela Mozilla. Então se você procurar no Google você vai ver várias listas de aplicação, então você tem que ver. Você bloqueia XZ, você bloqueia BGZip, você bloqueia Zip, você bloqueia PDF, o que você permite na sua rede? Então, assim, para você que está acostumado a fazer bloqueio por blacklist só, saiba que não é suficiente. Então por isso que você tem que ter um entendimento. Ah, mas se eu não estiver filtrando HTTPS, então nem perde tempo porque não vai funcionar, porque você já não filtra HTTPS. Aí você tem que pensar numa outra abordagem para os usuários da sua rede não acessarem esse tipo de extensão via browser. Então aqui, agora eu passei pela configuração toda de proxy transparente, agora eu vou usar o proxy de modo não transparente e vou demonstrar que a simplicidade de configuração desse tipo de abordagem de operação no Squid. Então falamos bastante sobre filtragem HTTPS, porque é o que gera problemas, gera dúvidas. Tá? Na realidade, como eu disse, as dúvidas estão mais aliadas à falta de conhecimento do funcionamento das coisas dentro de um proxy do que necessariamente um problema do Squid ou do pfSense. Aqui eu tenho as funcionalidades, né, aliadas ali aos modos de operação. Então, no HTTPS, no transparente, nós falamos sobre página de erro, antivírus, falamos sobre Safe Search, bloqueio por extensão, vimos a necessidade de certificado no client. A autenticação não vou abordar nesse vídeo, porque é uma coisa bem simples, na realidade um funciona e o outro não, então eu teria que configurar todo um ambiente e estender muito o vídeo. E agora no não transparente eu vou mostrar essas mesmas funcionalidades funcionando, como que isso se comporta no proxy em modo ativo, né, definindo IP e porta no navegador. Bem, voltando aqui para as configurações do navegador, então agora eu vou informar de forma explícita IP e porta. Eu estava trabalhando com proxy transparente, agora eu vou trabalhar com proxy definido de forma explícita. Fernando, eu tenho como automatizar esse processo? Tem com WPAD e eu vou abordar isso no próximo vídeo. Então veja que mesmo mantendo os bloqueios, eu ainda consigo acessar o zip da página que eu fiz o download e consigo acessar o arquivo de vírus aqui de teste. Aqui é teste, mas na vida real você sabe como que é o usuário, às vezes vai clicar num link lá de um phishing, por exemplo, pode ser que você tenha problema com isso, tá? E veja que a lista de downloads bloqueou o baixa aqui. Então a lista ela vai bloquear por domínio, lembra disso. Ela não vai bloquear as extensões nem vírus, porque o Clamav não, apesar dele estar habilitado no proxy,
bem como a configuração de bloqueio por extensão, você não tem acesso ao conteúdo da página para poder fazer o bloqueio. Você vai ver só o túnel. Então, se você que não usa o proxy transparente, for aqui em real time, você vai ver ali, ó, em status, você vai ver túnel 200, porque é um túnel, então ele fechou um túnel com aquele servidor e agora você não consegue mais ver o que é dentro. Então, antigamente, quando estava filtrando, era possível ter os acessos todos aqui do que está sendo acessado. Agora não, você não vê mais a URL depois do barra, você vê o FQDN e vê TCP túnel 200, então você não sabe mais o que está trafegando dentro daquele tráfego, tá? Então é importante que vocês entendam, espero que não tenha ficado muito complicado, mas não tem jeito, o assunto é muito denso e é necessário que você tenha um entendimento sobre esse conceito para implementar um bom projeto. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.